Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Muito boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que horas que você vai acompanhar esse vídeo. Mais um vídeo por aqui no meu canal, para quem não me conhece. Eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. Faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul. E que tem uma equipe, né, aqui do Rio de Janeiro, que faz transmissões de jogos de equipes daqui do Rio. E na noite desta quinta-feira, acompanhei daqui da minha casa mesmo, a vitória do Vasco por 1-0 em cima do Cuiabá, jogo atrasado pela 19ª rodada do Brasileirão. Então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? Compartilha esse vídeo com todo mundo também, pois compartilhando esse vídeo, ele vai acabar chegando a outras pessoas que não conhecem o meu trabalho, e essa divulgação é muito importante também para o crescimento aqui do canal. Então me ajuda nessa com o like, com a inscrição, ativa o sininho também das notificações, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E compartilhe o vídeo mesmo, fique à vontade, beleza? Então vamos lá para mais um vídeo por aqui para falar da vitória do Vasco 1-0 em cima do Cuiabá, jogo que aconteceu na noite desta quinta-feira em São Januário, jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão. E talvez, né, foi o jogo mais remarcado da história do futebol brasileiro. O que foi remarcado esse jogo, né, foi uma coisa impressionante. Mas, enfim, a partida aconteceu. E depois de 8 jogos e quase 2 meses, enfim, a barreira virou baile. O Vasco voltou a vencer e o Felipe Coutinho em campo finalmente conquistou a primeira vitória, né? Assim, vai ter muito torcedor do Vasco, né, que vai parar de ficar perturbando sobre essa história. Ah, que com o Felipe Coutinho em campo o Vasco não ganha. Agora o Vasco ganhou, né? Será que agora a torcida vai parar de perturbar em relação a isso? É impressionante. Do mesmo, assim, a torcida do Vasco é uma torcida espetacular. Só que na mesma velocidade ela é capaz de cometer atrocidades em muitas opiniões, como por exemplo, o Felipe Coutinho não está jogando bem. E aí pergunto para quem viu o jogo hoje, como é que o Felipe Coutinho hoje iria jogar bem se ele ficou tipo igual um astrônomo, observando estrela cadente no céu, só olhando as estrelas passando de um lado para o outro? Foi isso que o Felipe Coutinho fez. Como é que ele jogaria bem hoje se ele ficou só observando a bola indo para um lado, para o outro, só observando o jogo olhando para o céu? Como é que ele ia jogar bem hoje? Seria complicado, né? E quando tocou na bola, foi situações aí que ele tinha que realmente tocar para o lado. Só que aí ele toca para o lado, aí ele vai ver, de um lado tem o Emerson Rodrigues, né? Que não está jogando bem no Vasco. Aí você olha para o outro lado, tem o Puma Rodrigues, que também não está jogando bem no Vasco. Aí é complicado, né? Como é que faz? Difícil, né? Então, como é que o Felipe Coutinho vai conseguir desempenhar bem o futebol? Porque os pontas, por exemplo, não chegavam próximo do Felipe Coutinho para ajudar em uma triangulação. Como é que faz? O Vasco pegava a bola na defesa, aí ficava tocando para o lado, para trás, e aí dá-lhe lançamento para os pontas. E aí o Felipe Coutinho ficava lá. Olha a bola indo. Olha a bola indo para lá. Ficava desse jeito. Aí como é que o Felipe Coutinho vai jogar bem? Enfim, é cada coisa, né, cara? É complicado. Bem, e mais uma vez, apesar da vitória, o Vasco jogou mal. Mais uma vez o Vasco jogou mal. Só que nessa altura do campeonato, literalmente, era mais importante do Vasco conquistar uma vitória. E isso acabou acontecendo. Cara, assim, foi um primeiro tempo ruim tecnicamente, cara. Que primeiro tempo ruim, cara. É impressionante. Nessa semana eu não tive sorte em acompanhar bons primeiros tempos, né? Principalmente o Fluminense e Atlético Paranaense, que eu estive lá no Maracanã, e o jogo desta quinta-feira entre Vasco e Cuiabá. E olha, eu vou te falar, eu acho que o Vasco e Cuiabá esse primeiro tempo foi pior do que o primeiro tempo de Fluminense e Atlético Paranaense, cara. Impressionante. Assim, o Vasco não chutou na direção do gol no primeiro tempo, né? Enfim, o Vasco que teve assim, tentou em algumas jogadas
ali mais com o Verratti. Até o Verratti teve um lançamento para frente que ele tentou matar a bola no peito e não conseguiu. O Vasco foi pouquíssimo produtivo na primeira etapa, a mesma coisa o Cuiabá, né? Também teve esse mesmo problema que os pontas não se aproximavam ali dos meios para tentar buscar uma triangulação, por exemplo. Foi a mesma situação. E o Cuiabá que também tentou buscando lançamentos para o Isidro Pita. Também acabou que não adiantou. O Cuiabá mesmo teve lá um chute de longa distância do Lucas Fernandes, que aí o Léo Jardim defendeu com muita tranquilidade, que não foi um chute que deu perigo assim ao goleiro do Vasco. Aí, primeiro tempo, pouquíssimo produtivo, né? Aí a gente vai partir para o segundo tempo. Detalhe, né? Durante o primeiro tempo, o técnico Rafael Paiva teve que mexer na equipe, tirou o Paulo Henrique, né, que apresentou um problema de respiração, né? Ele ficou doente, né, gripado nos últimos dias. Isso foi relatado até na transmissão do Premier. Aí saiu o Paulo Henrique e entrou o Jean Davi. Aí o Puma, que começou como ponta direita, voltou para sua posição de origem, a lateral direita. E hoje, né, no time titular do Vasco, na lateral esquerda, entrou o Leandrinho. Então, ficou aquela situação em que tinham dois laterais que não são fortes na marcação, né? E aí ficou aquela situação, será que os pontas ali vão conseguir ter muito espaço para criar suas jogadas? Acabou que não aconteceu, né? Porque os pontas não foram assim tão produtivos assim. Mas não, claro, acho que quem buscou mais jogo ali pelas pontas foi o Gustavo Sauer, né? Do que o Cleison. O Gustavo Sauer apareceu mais no jogo que o Cleison, por exemplo, mas nada assim que fosse muito produtivo para o Cuiabá marcar um gol. Como eu falei, no primeiro tempo, a chance mais perigosa acabou que foi no chute de longa distância do Lucas Fernandes. Até teve um cruzamento para o Isidro Pita, que o Pita cabeceou, a bola foi por cima, mas estava impedido na jogada. E foi isso. Bem, partindo para o segundo tempo, que aí saiu o gol, né? Nos primeiros minutos do segundo tempo, que foi numa cobrança de escanteio, que aí o Piton entrou já na segunda etapa. O Lucas Piton fez a cobrança do escanteio. Aí teve um bate-rebate, que a bola acabou batendo ali em jogadores do Cuiabá. E num lance de desatenção, aí deixaram o Hugo Moura livre de marcação. A bola sobrou para o Hugo Moura, que com o pé esquerdo acabou finalizando e mandando a bola para o fundo da rede. E essa, no caso, foi a única finalização na direção do gol que o Vasco teve em toda a partida. Essa finalização do Hugo Moura, que foi um gol chorado, e aí foi essa a única finalização a gol que o Vasco teve na partida. O Cuiabá teve só duas, né? É verdade. Além daquela do primeiro tempo do Lucas Fernandes, teve um chute do Gustavo Sauer, que pegou a bola da direita, puxou para o pé esquerdo, finalizou, mas o chute foi no meio do gol. O Léo Jardim fez a defesa com segurança. E foi só isso. Depois do gol do Vasco, o Vasco teve dificuldades para conseguir chegar à grande área de defesa do Cuiabá. E aí o Vasco, já para os minutos finais de partida, mais se defendeu do que atacou, né? E aí o Cuiabá acabou se atirando ao ataque, tentando com muitos lançamentos, cruzamentos para a grande área, buscando o Isidro Pita, mas nada que fosse suficiente para o Cuiabá conseguir o gol de empate. Na equipe vascaína hoje tem uma boa notícia. Teve uma boa notícia, que foi o retorno do Jair. O volante Jair, que teve uma lesão grave no joelho. No início da temporada foi no clássico contra o Flamengo. No Campeonato Carioca, no início do Campeonato Carioca, né, aí o Jair teve essa lesão grave no joelho. E depois de quase 9 meses, né, voltando a jogar. É uma boa notícia para o Vasco, né, porque o Jair é um jogador de muita qualidade, já conseguindo ganhar principalmente confiança e conquistando um ritmo de jogo. O Jair será um jogador muito fundamental para o Vasco na sequência final da temporada e para o ano que vem, né? Enfim, se o Jair ficar e tudo mais, mas o Jair
é uma figura muito importante. Falta só o retorno do Paulinho Paula, né? Falta só o retorno do Paulinho Paula, o Paulinho que também já voltou a treinar com bola, também teve uma lesão grave no joelho no início da temporada. Imagina o meio de campo, né, com Jair, Paulinho e Felipe Coutinho, né? Como é que seria? Seria outro nível, né? Mas eu não sei, assim, tecnicamente seria melhor, mas não sei se com o Jair ali, um Jair, Paulinho e Felipe Coutinho, não sei se daria bom por conta da marcação. Então precisaria ter ali hoje, né, tem que ter ali um volante de marcação na equipe do Vasco, não tem jeito. Então acho que aí sobraria pro Jair e aí o Hugo Moura. O Hugo Moura hoje está sendo um jogador muito importante, né, para o time do Vasco, não só pela questão do gol, né, que marcou hoje. Aliás, foi o primeiro gol dele neste Campeonato Brasileiro. Só que o Hugo Moura ele tem jogado bem na equipe do Vasco, apesar do início turbulento, mas depois melhorou muito de rendimento e hoje é uma figura, ao meu ver, tá muito importante na equipe do Vasco. Bem, o Vasco conquistou essa vitória importante. Tinha aquele perigo, né, da zona de rebaixamento já chegando ali próximo ao Vasco, mas conseguiu essa vitória. Com esse resultado, o Vasco permanece na 10ª colocação, agora com 40 pontos. Está a 5 pontos de alcançar aquele número mágico dos 45 pontos, que aí é a pontuação necessária para não ter nenhum risco mesmo de rebaixamento. Mais um ano, né, o Vasco tendo que conviver com o perigo de rebaixamento. Não tem como, né? Se tratando de um clube gigante como é o Vasco. Então o Vasco abrindo 8 pontos de vantagem da zona de rebaixamento. No caso, o Corinthians, que é o 17º colocado e primeiro time dentro da zona de rebaixamento, Corinthians com 32 pontos. E o Vasco agora está a 6 pontos do Bahia, que é o 7º colocado. E aí, imaginando, né, que um G6 de classificação para Libertadores pode virar um G7 ou um G8, e aí o Vasco vai ter como próximo adversário, inclusive, o Bahia, na segunda-feira, 9 horas da noite, no horário de Brasília, em São Januário. O Vasco, conseguindo uma vitória diante do Bahia, vai diminuir a diferença do tricolor baiano para 3 pontos. Então vai chegar ali de vez na galera que está brigando por vaga na Libertadores. Só que, vamos lá, eu sou uma pessoa de muito pés no chão, né? Digamos assim. Para o Vasco realmente brigar por vaga na Libertadores, tem que voltar a jogar futebol. Porque, como falei, hoje, mais uma vez, o Vasco jogou mal. E com esse futebol que o Vasco vem demonstrando ultimamente, para brigar vaga na Libertadores, sinceramente, cara, vai ser muito complicado. Só que é aquilo. O mais importante é o Vasco chegar aos 45 pontos. Esse é o primeiro passo. Precisa dar. Chegar ao número mágico dos 45 pontos. E aí depois ver o que vai acontecer com o Vasco. E o Vasco que precisa voltar a jogar uma competição internacional. A última vez que o Vasco jogou uma competição internacional foi em 2020, quando disputou a Copa Sul-Americana. Um clube como o Vasco também não pode ficar fora muito tempo sem disputar uma competição internacional, né? Seja Libertadores ou Copa Sul-Americana. Não pode ficar muito tempo sem jogar um torneio internacional. Um clube do nível como o Vasco. Bem, então, essa é a situação. E o detalhe. Para esse jogo contra o Bahia, o Vasco vai ter 2 ausências muito grandes. Hugo Moura e Verratti. Os 2 levaram o 3º cartão amarelo, estarão fora do jogo desta segunda-feira contra o Bahia, né? Hugo Moura, que hoje é uma figura muito importante no meio de campo, que dá uma sustentação na marcação, e o Verratti, que dispensa comentários, né? Referência no ataque. Então, os 2 estarão fora desse jogo contra o Bahia. Já o Cuiabá, né? O Cuiabá que teve a 2ª derrota seguida no campeonato, mais uma derrota que teve no Brasileirão. O Cuiabá, que é o penúltimo colocado, com 27 pontos. Está 5 pontos atrás do Vitória, que é o 16º colocado, com 32 pontos, e é o primeiro time fora
da zona de rebaixamento. Se vencesse, aí já começaria a ver aquela luz bem forte no final do túnel nessa briga para escapar da zona de rebaixamento. Mas acabou que teve essa derrota nesta quinta diante do Vasco. Mas é possível sim, matematicamente ainda é possível sim, claro, sair dessa situação. O Dourado que vai enfrentar o Corinthians. Vai ter um duelo direto também nessa briga contra o rebaixamento. Cuiabá e Corinthians que vão se enfrentar na segunda-feira, 7 horas da noite, no horário de Brasília, 6 horas da noite, horário do Mato Grosso. Jogo que vai acontecer na Arena Pantanal, em Cuiabá. O Cuiabá precisa derrotar o Corinthians para se manter vivo nessa briga contra o rebaixamento para a Série B. Bem, então foi isso que aconteceu no jogo nesta quinta-feira. Vitória do Vasco 1-0 diante do Cuiabá. E aí, o que vocês acharam do jogo, hein? Deixa aí nos comentários. Se você ficou comigo até aqui no final, muito obrigado pela sua audiência. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo. Em breve voltarei com mais um vídeo por aqui, tá bom? Beijos e abraços a todos. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.